Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e lhe agradeço de coração pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Eu sou muito grato. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 116, verso 8, da palavra de Deus, que diz assim: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha que interessante, são 3 livramentos citados aqui pelo salmista. Ele diz que ele teve 3 livramentos. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Sim, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, e Ele é o único caminho para a salvação, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o seu nome, o único meio, o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos livra. E aqui o primeiro livramento dito pelo salmista é que livraste da morte a minha alma. Estava eu conversando com um pastor e ele disse que na sua adolescência ele era pichador de paredes. E ele então pichava e uma vez foi preso, foi levado para a cadeia. E nas escolas onde estudava, as gangues de briga eram uma coisa terrível. Na sua rua, no seu bairro, as brigas eram terríveis e havia aqui ou ali violências muito grandes, levando inclusive pessoas à morte. Mas que quando ele entregou a vida para Jesus, Deus o livrou. Ele me disse categoricamente: se eu não tivesse me convertido, hoje eu estaria morto. E é verdade. Quando Deus vem na nossa vida, Ele muda a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas práticas, os nossos pecados, as coisas que fazemos. Ele muda o nosso roteiro. Aqueles que eram ladrões param de roubar. Aqueles que eram assassinos param de matar. Aqueles que eram promíscuos param de trair. Aqueles que eram mentirosos param de mentir. Aqueles que eram desonestos param de roubar dos outros. Ah, meus amigos, Cristo muda a nossa vida, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que bênção maravilhosa. Há um segundo livramento que o salmista fala: pois livraste das lágrimas os meus olhos. Livrar os olhos das lágrimas, quer dizer, Deus o livrou de chorar. Mas chorar na presença de Deus é bom, mas o que ele está dizendo aqui é que a vida que ele tinha, o comportamento que ele tinha, se continuasse do jeito que vivia, ele seria tão infeliz que as suas lágrimas quentes de tristeza estariam queimando o seu rosto. Mas quando ele clamou a Deus, Deus o livrou desse tipo de lágrima de sofrimento. E é verdade, quando nós encontramos ao Senhor, o sofrimento sai por outra porta, porque agora a nossa vida é transformada, a nossa vida muda. O pastor Timofei de Yakov contava a respeito de um homem, num dos seus primeiros ministérios, que era muito humilde. Ele converteu-se a Cristo e o pastor um dia foi até a sua casa. Era uma casa baixa, para o pastor entrar. A casa era uma construção de madeira, toda cheia de fenda. A hora que chove, chovia tudo lá dentro. E aquela casinha, o pastor entrou agachado e sentou-se num caixote. Ele não tinha nada. Ele tinha uma caixa onde punha as suas roupas, tinha uma mesinha onde punha um bule de café. Era zero. A riqueza desse homem era zero. E ele o recebeu, recebeu o pastor com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanto prazer e contentamento, porque ele disse: olha, pastor, antes eu trabalhava e vinha para cá e sofria. Agora, pastor, parece que até o luar me agrada à noite. Tudo é bom.
Eu não sei mais o que é sofrimento. E o pastor Timofei disse, meu Deus, vivendo nessa pobreza extrema na roça, sem nada, esse homem é feliz. E ele então viu que quando nós temos Jesus, Deus nos livra das lágrimas dos olhos. Claro que esse homem depois teve ajudas e tudo mais, mas a felicidade já estava dentro dele. Quando nós temos Jesus, ele já enxuga as lágrimas de tristeza dos nossos olhos. O terceiro livramento também está aqui, pois livraste da queda os meus pés. Já pensou numa coisa destas? Deus livrou os nossos pés da queda. Quer dizer, eu teria caído na vida. Poderia ser uma queda literal, porque há certas práticas pecaminosas, é onde as pessoas vão correr, como o ladrão fugindo, o pichador pichando, ao correr cai e quebra a perna, quebra o pé, quebra a coluna e fica tetraplégico. Deus livra aqueles que se convertem destas quedas vividas no mundo do pecado. Mas Deus nos livra também da queda moral, da queda pessoal, da queda dos valores, porque quando nós temos Jesus, os nossos valores se elevam. Quando nós temos Jesus, a nossa alegria nos enleva. Nós temos um novo padrão de vida. Então, através do Senhor, ele recebeu esse livramento. Ele foi livrado da queda, os seus pés. Então são 3 livramentos. Verso número 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Prezado telespectador, você já experimentou Cristo na sua vida de forma evidente? Ou você apenas frequenta uma igreja, ouve uma pregação, faz uma penitência, paga uma oferta, isso tudo não levará você ao céu e não trará esses livramentos para o seu coração. Procure a presença de Deus agora, dobre os seus joelhos, reconheça-se pecador, reconheça que Cristo morreu no seu lugar para a sua salvação, entregue o seu coração para Ele. E você também terá parte nesses 3 livramentos que o salmista, de forma tão maravilhosa, expressou na sua mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, eu te peço que apliques esta palavra ao coração de cada um dos telespectadores, que possam experimentar este tríplice livramento na sua vida, nas suas vidas também. E que a tua graça seja com cada um dos seus familiares e amigos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, telespectador gentil, por ter assistido a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que envie o link para os seus amigos. Eu sou muito grato. Nós não recebemos verbas de lugar algum. Nós não monetizamos o nosso canal, mas temos necessidades. E como que nós as suprimos? Através da oração. Nós dizemos, Senhor, dá-nos os recursos para continuarmos a exercer o nosso trabalho da pregação e da preparação das mensagens. E Deus toca no coração de alguns telespectadores que usam esse Pix que está aqui para fazer uma oferta missionária. Se você é uma dessas pessoas a quem Deus está falando, o caminho é esse. E eu já de antemão digo muito obrigado. Veja as sugestões em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!